E a verdade vos libertará. Quando eu me refiro a liberdade, libertação, eu me refiro a qualquer coisa que te prenda, que nos prenda. Então, eu fui buscar o significado da palavra liberta, tá no feminino. Aquela que está livre de algo ao fim de toda angústia. Sentia-se ela liberta para fazer tudo diferente e, dessa vez, livre do jeito certo. Oi, gente, bem-vindos de volta. Muito obrigada a você que voltou. Para você que não me conhece, eu sou Sara Moraes. Mas você pode me chamar a partir de hoje de sua melhor amiga, porque eu vou dividir com você os meus mais preciosos segredos. A série que se segue nesse canal se chama As Árvores Somos Nós, porque nós estamos sendo convidados a produzir frutos, gerar muitos frutos e frutos bons, frutos dignos e frutos que permaneçam. Aqui eu estarei falando sobre raiz de rejeição, sobre libertação, sobre muitas coisas para trazer uma melhor qualidade de vida, para trazer sucesso interior, para que nós nos sentimos livres, libertos de tudo que nos prende, de pessoas, porque na maioria das vezes a gente fica aprisionado a pessoas, por falta de perdão, por marcas que elas nos deixaram no passado, por sermos feridos por pessoas. Então, aqui eu vou estar te dando as dicas que eu recebi da parte do próprio Deus de como ser liberta e viver melhor em sociedade, melhor com as pessoas que me cercam. Hoje, eu sinto que eu respiro, que eu posso respirar, que eu posso viver em harmonia, que eu posso viver em sociedade. Acontece que hoje, com as dicas que o próprio Deus deu para mim, abrindo os meus olhos, me libertando e me transformando, eu consigo viver em paz e não guardar essas mágoas por meses, por anos. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a verdade. Bom, eu não sou a dona da verdade e nem nada parecido com isso. Mas eu tenho como base para a minha vida e tenho indicado para todos que me cercam e agora com vocês, as verdades nas quais eu me apoio e acredito, que são as verdades bíblicas. E quando eu falo das verdades bíblicas, eu falo de uma verdade na qual eu me adequo dentro dessas verdades e não eu uso as verdades para se adequarem ao que mais satisfazem ao meu ego. E por que eu creio que as verdades bíblicas são as verdades verdadeiras? Verdades verdadeiras. Por que eu acredito? Porque as verdades bíblicas, ao meu ver, por tudo que eu vivi até o dia de hoje, são as que realmente funcionam. E quando eu falo de funcionalidade, eu falo de algo que realmente acontece, de seguir essas verdades e ver as coisas realmente acontecendo e fluindo. Eu já tentei seguir muitas dicas, muitos recursos que eu fui buscar e a maioria deles não funcionou, mas as verdades bíblicas, quando eu me adequo a elas, elas realmente funcionam e eu recomendo a você, se ainda não faz isso, que passe a fazer prática dessas verdades na sua vida também. Nós estamos falando aqui sobre ter sucesso pessoal e hoje nós vamos falar sobre a raiz de rejeição e quando ela começa. A raiz de rejeição pode começar de inúmeras formas, de formas inimagináveis, mas um fato é, ela começa na infância. Ela pode ter início no útero materno. Essa raiz de rejeição começa de uma forma inconsciente para o bebezinho que está ali, né? Não podemos às vezes nem chamar de bebê, né? Que ainda ele está no estágio de feto, no estágio de sementinha. Igual eu dizia para minha filha Laila, você era uma minhoquinha. Eu chamava ela de minhoca da mamãe. Então, nesse estágio de minhoquinha da mamãe, a criança já pode ser marcada com a raiz de rejeição. Pode acontecer que os pais
simplesmente desejam o sexo oposto que a criança tem, né? É uma menina, mas eles desejavam ter um menino, então é implantado ali na criança inconscientemente uma raiz de rejeição. Pode acontecer por eles simplesmente não quererem essa gestação, né? A mãe ou o pai não querer essa gestação. Dependendo do caso, até os avós ou alguém próximo que fala perto a barriga e a criança escuta, essa raiz de rejeição pode ter sido implantado por um terceiro, não necessariamente pelos pais, por alguém não querer essa gestação. Além da gestação, essa raiz de rejeição pode ser implantada por qualquer pessoa, em qualquer situação. Não é necessariamente a raiz de rejeição implantada pelos pais, ou pelos avós, ou por parentes muito próximos. Ela pode ser implantada por qualquer pessoa. Pode ser um tio, uma tia, um primo, pode ser um amiguinho na rua, um amiguinho na escola. Pode ser o vizinho, pode ser a professora da escola, pode ser o diretor, um inspetor, qualquer pessoa pode ser usada para implantar essa raiz de rejeição em qualquer pessoa. O fato começa na infância, porque aquele que chamamos de o inimigo das nossas almas usa pessoas por um breve momento. Ela pode não ser uma pessoa, eu não estou dizendo assim que todas as pessoas são ou estão endemoniadas, mas o inimigo usa essas pessoas por um breve momento. Se elas derem liberdade, elas podem ser usadas por um breve momento só para implantar aquela raiz de rejeição dentro de você, e aí o inimigo sai de dentro dela e ela volta em si, mas aí você já foi marcado. E aí, como tirar essa raiz de rejeição de dentro de você? Bom, ele lança essa rejeição, entra na gente como uma forma de semente. Vamos visualizar uma semente, porque se as árvores somos nós, toda árvore começa sendo uma semente. Então essa semente é implantada dentro de nós. Então ela vai crescer e vai gerar frutos e vai gerar ramificações, e isso se torna uma bola de neve. Bom, agora eu vou falar de bola de neve e não de raiz de árvore. Mas o fato é que essa raiz se torna muito grande e com raízes muito profundas e pegam lugares do nosso corpo que a gente não sabia nem que existia, até que eles começam a doer. Como o inimigo faz para implantar essa raiz de rejeição? Primeiro, ele lança uma ideia errada sobre você. Eu digo errada porque as verdades de Deus sobre nós é que somos filhos, é que somos amados, é que temos um pai. Então tudo que for contrário a isso é mentira lançada para que você acredite nessas mentiras e elas se tornem verdades para você. Por isso que ela começa na infância, porque nós somos inocentes, nós somos indefesos, incapazes de nos defender e imaturos. A gente não pesa as situações como pesaria agora adultos. Por isso é mais fácil do inimigo usar alguém na nossa infância para nos marcar com essa raiz de rejeição. Ele lança mentiras, por exemplo, você é feia, você é feio, né? Usa alguém para dizer. E às vezes acontece dessas palavras se repetirem várias vezes até que você acredite nelas, nessas mentiras. Ou dizer: nossa, como você é burra! Me disseram. Você é cínica, você é mentirosa. Nesse caso é verdade, porque eu era muito mentirosa. Mas as minhas mentiras foram criadas por uma raiz de rejeição. Então nessa fase eu já tinha uma semente que já tinha sido lançada e já tinha se tornado uma árvore. E eu mentia muito. O que eu quero dizer? Que depois que o inimigo lança essas mentiras e você toma elas como verdades, então você passa a viver a sua vida como se essas mentiras fossem verdades.
E isso nos causa uma série de problemas emocionais. Desenvolve todos os tipos de comportamento. É uma infinidade a lista de comportamentos que uma raiz de rejeição pode causar. No vídeo anterior eu falei sobre algumas questões que possivelmente poderiam ser comportamentos que são causados por ter raiz de rejeição. Mas a verdade é que a lista é infinita. Comportamentos de uma forma e da forma oposta podem ser raiz de rejeição. Por exemplo, no vídeo passado eu dei o exemplo de uma pessoa calada extremo, raiz de rejeição. E a pessoa que fala o extremo, que quer aparecer ao extremo, é o oposto, né, dessa outra pessoa. Também é raiz de rejeição, porque a raiz de rejeição é a necessidade extrema de ser aceito. Então a pessoa que se esconde porque tem medo de aparecer e ser rejeitado. E a pessoa que quer aparecer o tempo todo tem aquela ideia de que para ser aceito, ela precisa estar aparecendo o tempo todo, chamando atenção para ela. Às vezes, fazendo gracinhas e brincadeiras o tempo todo, rindo alto, chamando a atenção de todos para si. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser alegres. Eu sou. Oi! Eu sou muito alegre. Quem me conhece sabe que eu sou alegre até demais. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio. Eu ainda estou tentando encontrar o meu, me esforçando muito para eliminar as raízes de rejeição e encontrar o equilíbrio, onde eu não vou ser muito calada e também não vou ser a pessoa que me aparece demais ao extremo a ponto de incomodar as pessoas que me cercam. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a raiz de rejeição começar na infância. Uma criança, ela não tem defesas, ela não tem muitas iniciativas, ela não tem maturidade para lidar com os problemas. Por isso o inimigo implanta na infância. E aí você cresce, você se torna adulto, você tem uma vida independente, uma vida até feliz, mas tem momentos na sua vida em que você se pega rejeitado. Ou você tem aquelas necessidades extremas o tempo todo de se aparecer ou de ficar calado. E esses comportamentos são desencadeados porque você volta a ser criança quando alguma circunstância na sua vida faz com que você regrida no seu passado e volte a ser criança lá onde foi implantada essa semente de raiz de rejeição. Tá dando para entender? Eu vou dar o exemplo de mim mesma. Eu tinha um problema grave onde eu ainda sou uma pessoa difícil de se ofender, muito difícil de se ofender. Mas dependendo do caso e da pessoa, eu me pegava, dependendo de como ela me tratasse, ou como ela falasse comigo, ou o que essa pessoa falasse comigo, não eram pessoas específicas, por isso que eu nunca consegui identificar o porquê eu sentia isso. Mas em um belo dia, alguém, em algum lugar, com alguma circunstância, falava comigo de uma forma que me doía. E eu ficava totalmente sem defesas. Eu ficava magoada, entristecida, e era uma mágoa profunda que durava dias, meses, algumas duraram anos e eu não conseguia me livrar dessa mágoa. Então eu fui buscar dentro de mim quais eram os motivos de eu ficar com essa mágoa profunda. E eu recebi algumas dicas de algumas pessoas que tentaram me ajudar e elas disseram: olha, você tem raiz de amargura. Mas aí eu fui buscar raiz de amargura. O que será? Em um outro vídeo eu explico raiz de amargura. Eu vou só citar hoje para você ver as possibilidades. Uma outra pessoa disse para mim: olha, possivelmente você tem raiz de orgulho. Isso me fez pensar, porque eu pensei, o orgulho é realmente um motivo enorme pelo qual você não consegue perdoar ou ir até alguém e pedir perdão para ela, dizer: olha, estou magoada com você por causa daquele dia.
e você não consegue ir falar com a pessoa por orgulho. Mas eu fui investigar dentro de mim e cheguei à conclusão que não era raiz de orgulho, porque todas as vezes que eu me sentia magoada com alguém, ou eu sabia que alguém estava magoado comigo por qualquer motivo, porque eu não sei se você sabe, mas eu e você também já magoamos muitas pessoas. Você só olha aqueles que te magoam, mas e as pessoas que você magoou? Já parou para pensar nisso? Então eu fazia isso. Eu sempre fui até as pessoas para pedir perdão caso eu tivesse magoado elas, ou caso elas tivessem me magoado, mas não fosse uma mágoa tão profunda, eu conseguia ir pedir perdão. Então eu cheguei à conclusão que não era raiz de orgulho, porque eu não tinha um orgulho suficiente ao ponto de não me permitir ir até a pessoa pedir perdão. O que eu tinha era um problema maior do que raiz de orgulho. O meu problema era a raiz de rejeição. A raiz de rejeição é a necessidade de ser aceito. Então, quando eu ia falar com uma pessoa e ela me respondia torto, aos meus ouvidos era torto. Podia ser que nem a pessoa nem quis me magoar, me ferir, mas aos meus ouvidos aquilo soava de uma forma: estou te rejeitando. E essa rejeição, não te quero, esse sentimento de não ser aceita me doía no fundo da minha alma, me levava lá nas profundezas. E aí o que acontecia? Eu voltava a ser criança, porque foi lá que eu fui marcada, é lá que você foi marcado, na sua infância. Então, é como se você regredisse na sua infância e voltasse a ser indefeso. Então, você fica sem reação, você não tem maturidade para lidar com aquilo que aconteceu, você é indefeso, incapaz de resolver. Então, o que você faz? Você chora. E chora, e chora, e chora. E o que eu quero dizer é que chorar não é resolver o problema. Chorar não é o fim do problema. Chorar não dá resultado. É claro que você vai chorar. Se tá doendo, a gente chora. Acontece que eu tô falando para você que se você aceitar essas verdades, onde identificar as suas raízes de rejeição, aonde elas estão, e for tratando ela todos os dias, todos os momentos, sempre que você perceber que você teve uma oportunidade de tratar essas raízes de rejeição, você vai conseguir ser mais livre, mais liberto e conseguir viver melhor em sociedade. Mas você precisa aceitar essas verdades e aceitar esse compromisso. Eu gostaria de convidar você agora a colocar nos comentários se você vai aceitar o compromisso de identificar as suas raízes de rejeição e colocar em prática a liberdade que há em Cristo. Então escreva aqui nos comentários: eu vou me libertar da minha raiz de rejeição. E como se libertar da raiz de rejeição? É um processo de abrir mão. E abrir mão de quê? Primeiro, se você identificou que a raiz é de orgulho, primeira coisa é você procurar deixar de ser orgulhoso. E como se faz isso? Bom, orgulho não é sentimento, orgulho é atitude. Então você vai precisar do que está escrito na palavra de Deus em Gálatas, que é o fruto do Espírito. E vamos usar hoje somente o fruto do domínio próprio. E com o domínio próprio você vai conseguir se disciplinar para não ser uma pessoa orgulhosa. Porque orgulho não é sentimentos, orgulho é atitudes. Então você vai passar por uma transformação de atitudes e vai passar a não ser uma pessoa orgulhosa. Se esforçar ao máximo, fazer o máximo de esforço, empenhar muito esforço para não ser mais orgulhoso. E isso é um passo importantíssimo para começar a se libertar da raiz de rejeição. Bom, pessoal,
Eu espero que vocês estejam entendendo o assunto. Se vocês não estão entendendo, coloca aí nos comentários que eu vou responder todos. Eu vou ter esse compromisso com vocês de estar respondendo as dúvidas nos comentários, porque é realmente um assunto complexo, que envolve sentimentos, que envolve passo a passo, envolve uma transformação na mente. Mas por hoje é só. A gente vai seguir explicando passo a passo nos próximos vídeos, por isso se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e não perca o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus!